Olá, turma. Bem-vindos ao canal Astrologia Rosa Cruz, com o patrocínio dos centros de Porto Ferreira e São Pedro. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Dando sequência à Astrologia Rosa Cruz, aula número 37, o tema de hoje é fontes de nutrição espiritual. Então nós vamos falar sobre uma sequência importante do ponto de vista da dinâmica do contato do espírito com Deus. O contato do espírito nosso com Deus é uma experiência completamente pessoal e intransferível. É o que nós chamamos de dimensão mística. A dimensão mística é a experiência pessoalíssima da sua individualidade com seu Criador. O segundo passo é tentar compreender, a partir da experiência mística, o significado da tua existência, do teu ser, da tua missão, do tempo, da Terra, do Sistema Solar, do cosmos. É você encontrar a tua posição na dimensão espaço-tempo. E finalmente, depois de todo um trabalho de construção interna, a partir da experiência mística, você põe em prática esse conhecimento, curando e pregando o Evangelho, que é a magia sagrada. A magia sagrada é totalmente voltada para a cura. Nós temos aqui do nosso lado a nossa convidada, a doutora Cristiana. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Cris, como é que nós podemos entender, do ponto de vista da filosofia Rosa Cruz, o que é a magia sagrada? Já que você é médica. A magia sagrada é Deus se manifestando através de um ser que está íntegro, corpo, mente e espírito. Quando o ser está nesse estado de integridade e se conecta com Deus, ele é apenas um canal para que essas forças fluam através dele, e isso se reverte em atos de cura, atos de magia sagrada. Que legal, muito legal. Então, profundidade mística, que é a intensidade do contato íntimo com seu Criador. Sabedoria gnóstica, que vai muito além do mero conhecimento livresco, muito além de cursos, pós-graduação. A sabedoria gnóstica é uma sabedoria que jorra diretamente da fonte. Você bebe diretamente do Logos. O Logos é a fonte do verbo. Verbo e Logos, na verdade, são sinônimos. Logos em grego, verbo em latim. Mas significa o som primordial, a música criadora, a sinfonia celeste. Porque, em última análise, tudo é vibração, inclusive a matéria é um estado denso de vibração. É tão denso, é tão grosseiro, que se transforma nisso que nós chamamos de reino mineral, por exemplo. É o reino concreto. Mas também, e a ciência tem mostrado isso, é pura vibração na sua intimidade. Então, a intimidade da matéria também é música, também é vibração. E, finalmente, a realização mágica, que é a capacidade de devolver para uma alma adoentada um estado vital onde toda a intensidade do espírito encontra novamente passagem para atualizar-se. A doença, em última análise, representa um afastamento da divina essência. Quanto mais o indivíduo se afasta da sua origem divina, mais ele caminha para estados enfermos, tanto mentais, emocionais, como físicos. Você concordaria com isso, Cris? Sim, e acrescentaria uma questão que você colocou numa das últimas aulas, da desobediência às leis de Deus,
o pecado significa andar ao lado, olhar para o lado, ao lado do que é o reto caminho. E o reto caminho a gente tem através das leis mosaicas, né, que foram deixadas por Moisés, que você até comentou no último encontro, que são leis saturninas, que pedem perseverança, obediência, disciplina, excelência em tudo que se faz. Então, a hora que se desobedece esses mandamentos, naturalmente vai ser conduzido a um corretivo que vem provavelmente através de doenças. Então a doença é um tipo de presta atenção. Sim. A realização mágica devolve aquela alma que estava combalida, adoentada, devolve a fé, em primeiro lugar, a confiança na vida, porque perder a confiança na vida é muito triste. Pode levar a um desânimo, a uma tendência a querer desistir do jogo, a um estado depressivo. Então, nós podemos entender também que a depressão é um distanciamento da confiança na divina providência. A esperança, uma palavra lindíssima, por quê? Porque a esperança, junto com a fé, envolve uma espécie de aposta. Você aposta em algo que você não tem certeza, que você espera que aconteça um dia. É quase que um mercado futuro, usando uma linguagem moderna. Você aposta numa ação, num valor que ainda não é concreto, mas você coloca toda a tua energia para que ele se torne concreto e real no futuro. É lindo. Esse poder jupiteriano, sagitariano, de apostar num cavalo que ninguém dá valor. É quase que apostar muitas vezes no cavalo manco. É quase uma loucura, uma insanidade. Por isso que as pessoas que têm muita fé, muita esperança, muitas vezes são consideradas utópicas, quixotescas, dantescas, porque elas não acreditam apenas no óbvio, elas vão muito além. Elas acreditam em coisas que estão longe de existir, são visionárias. E, finalmente, o amor. Imagina que situação horrível viver sem amor, desiludido de uma relação mais profunda, de uma intimidade com alguém, além de uma intimidade com Deus. É uma dor no coração, muitas vezes insuportável. Por isso que existem tantos medicamentos psiquiátricos hoje em dia. Porque existem dores psicológicas insuportáveis. É assim? Estão sofrendo muito hoje em dia, todos. Todos, né? Pela falta de amor mesmo, a falta de Deus e a falta de amor. Você diria que a falta de amor e a falta de Deus estão intimamente ligadas? Olha, acho que provavelmente sim, porque o que se considera amor hoje em dia na sociedade não tem nada a ver com amor. O amor verdadeiro é um amor ligado à presença de Deus em nós. Só com Deus no coração é capaz de se amar. E inclusive a realização mágica também depende do amor, né? A carta do arcano maior do tarô, a Imperatriz, que descreve essa realização mágica, ela fala que, essa carta diz que, no fim das contas, a magia é o amor. O amor, ele tem um poder mágico. Na carta força também, né? Na carta força também. Então, a força penetra até as coisas mais sólidas. Né? Então você vê, se a gente tivesse mais amor no mundo, não precisaria de tantas medicações. Sim. O amor curaria muitas coisas. O amor é a panaceia, né? Se o amor fosse legítimo, ele seria suficiente para curar muita coisa. E se toma tanto remédio hoje em dia por isso, porque não existe amor mais, praticamente. Muito difícil achar quem ame de verdade. E por que nós entramos num individualismo
tão exclusivista, tão egoísta e nos afastamos do outro de forma tão rápida nas últimas décadas? Como é que você avalia esse isolamento, vamos dizer assim, patológico que o ser humano vive hoje? Eu acredito que muito por conta da ciência. A ciência ela é muito intelectual e racional e ela não leva em consideração a lei do amor, e todo o progresso que a gente teve nas últimas décadas a gente deve à ciência. Trouxe-nos muitos benefícios, mas pondo na balança acho que mais malefícios, porque deixou as pessoas muito exclusivamente racionais e com desamor, vamos dizer. E com o advento da pandemia, com o advento dos eletrônicos surgindo nas relações, esse isolamento continuou e a gente só vê isso progredir, só avançar nesse caminho que está sendo um caminho provavelmente destrutivo. Você acredita que o home office, e hoje que também se fala muito home schooling, que é começar a fazer tudo em casa, tem um lado bom por um lado, mas tem esse lado nocivo que dessociabiliza? Então, além de dessociabilizar, o pior de tudo é que tira a possibilidade de uma relação real, onde se troca calor com outro ser humano. E esse calor, ele vem do amor. Estão intimamente relacionados. O calor humano que se dá, ele só se dá pessoalmente. E na relação é onde mora, onde pode habitar o Cristo. Ele está nesse entre, o eu e o tu, nesse entre é onde mora o Cristo. Então, fica uma sociedade descristificada. Caramba! Então, a magia sagrada, a realização mágica, abastece os conteúdos da alma com luz e verdade. São dois elementos fundamentais para que a alma possa irradiar, porque você só é capaz de curar e evangelizar se você é portador da luz. Você tem que ser um fósforo. Fósforo quer dizer isso, um portador da luz. Você ilumina por onde você passa. Fecundidade espiritual. A Escola Rosa Cruz é uma escola que incentiva o treinamento esotérico e esse encontro com essa fecundidade interior no solo da alma. Quem beber desta água, disse o mestre, nunca mais sentirá sede, nunca mais. Quem comer deste pão, nunca mais sentirá fome. O pão e a água vivificadores. Esse é o ponto onde nós temos que chegar. Aonde encontrar esse pão e aonde encontrar essa água. E o que o Cristo disse? Eu sou o pão. Eu sou o caminho. Eu batizo com fogo. João Batista batizava com a água. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Ele nos dá todas as indicações necessárias para construir essa fecundidade interna, para que você se emancipe das influências externas, a ponto de não depender mais do meio, da violência do meio, muitas vezes da tirania do meio ambiente que te oprime, e não, você deixe de usar as desculpas que a situação da sua vida não permite que você evolua, você ultrapassa esse estado, esse bloqueio, e passa a ser um autogestor pleno, completo, totalmente responsável pelo seu destino. Dá para chegar nesse sentido? Você que é capricorniana, como é que os capricornianos atingem essa autossuficiência? Primeiro, começando pelo batismo da água, porque o capricorniano ele é muito crítico com ele mesmo, ele assume as culpas dos seus erros e até se autoflagela até demais. Então, o João Batista vinha pregar o arrependimento e a correção da mente.
para depois você chegar no batismo do fogo, que seria o Cristo. Preparar as veredas para chegar até lá. Então, o capricorniano, para essa parte, vai bem, porque ele normalmente se autoanalisa, assume responsabilidade pelos próprios erros, se arrepende, é um signo que é capaz de se arrepender de fato. A questão da reforma mental já é um outro passo, aí são poucos que conseguem, né? Você transformar a sua mente, fazer a metanoia num sentido profundo, requer grande trabalho, mas se o capricorniano souber que o caminho é por ali, ele vai se esforçar para fazer essa reforma mental. Até chegar no batismo do fogo, que é justamente a união entre o ar e o calor. Então, os signos de ar e os signos de fogo são os que batizam com fogo. E são sinônimos de amor, são signos com alta capacidade de amar. Legal. E Cristo era assim, né? Ele batizava com fogo porque ele batizava com amor, ele se doava amorosamente de corpo e alma para todos os que ele se encontrava. E você, como capricorniana, como é que você se livra das crenças limitantes para migrar para o signo seguinte, que é Aquário, que é uma completa liberdade de pensamento? Essa é a pedra no sapato do capricorniano, porque o capricorniano ele monta os seus skimmers, ele já tem métodos para tudo e não aceita outros métodos, inovações que venham de fora. Então, ele é a antítese do Aquário. Para você chegar no Aquário, eu penso que no próprio tema natal, se você tiver planetas no signo de Aquário, ajuda. Então, a fecundidade do solo anímico advém do nível de conexão com a dimensão do belo, com a dimensão do bom e com a dimensão do verdadeiro. Então, é preciso realizar um pacto. Primeiro, o pacto é pela via negativa. Qual é a via negativa? Você tem que afirmar no seu interior, você tem que tomar uma decisão fundamental e dizer: não, não aceito, prefiro não. Que não é esse? O não a tudo aquilo que não seja bom, belo e verdadeiro. Parar de fazer concessões. Esse negócio de só um pouquinho e amanhã eu faço é auto-engano grosseiro. O segundo passo é afirmativo, é servir ao bom, ao belo e ao verdadeiro. Se dedicar sua vida à divulgação, à propagação, à expansão dessa tríade. Olhando no mandala, nós temos esse exemplo fabuloso, que é o signo de Câncer, o fundo do zodíaco. Câncer é regido pela Lua, mas ele exalta Júpiter e exalta Netuno. Curiosamente, Júpiter e Netuno regem Peixes. Então, há uma irmandade, uma intimidade enorme entre Câncer e Peixes, ambos do elemento água. Mas, voltando à questão canceriana. Câncer é o signo da alma, né? Tudo que se diz respeito às propriedades anímicas dizem respeito a Câncer. A Lua dá a permeabilidade, a plasmabilidade, a capacidade de você receber os conteúdos que chegam a você através dos sentidos, do seu campo perceptivo. De que maneira você internaliza o mundo que te cerca, incluindo pessoas, atmosferas, aromas. Todos os estímulos de fora são plasmáveis na alma. Isso é um trabalho lunar e canceriano. Isso vai sendo armazenado na memória. Memória intelectual, memória afetiva, memória moral. Um escopo enorme, uma amplitude gigantesca de arquivos
que estão armazenados na memória. Netuno é a profundidade oceânica, a capacidade de ir além da superfície e conhecer as profundezas. E Júpiter é a riqueza espiritual, são as bênçãos celestes. Então, em Câncer, nós temos a união de todos esses atributos. Por isso que é considerado o signo de Câncer o solo da alma. É ali que se enraizam as virtudes, os talentos, e também se enraiza o nosso destino. Como é que eu posso observar as raízes do meu destino? É só olhar para a minha herança familiar, a minha genética. Da onde eu vim. Ali estão contidos os elementos essenciais daquilo que eu sou. Câncer é o signo oposto a Capricórnio. Como é que você vê esse signo na sua vida? É muito difícil para você entender? Ou você consegue fazer esse complemento necessário ao seu Sol em Capricórnio? Eu vejo como bem benéfico o convívio com cancerianos para um capricorniano. O Capricórnio com a terra dele e muito árida, né? Muita rigidez. Você conviver com um canceriano, eu tenho uma filha canceriana inclusive, amigos, parece que a alma vai ficando mais nutrida, você vai ficando com uma alma mais leve, você vai aprendendo a brincar com as situações, ativa o lado mais, a criança interior do Capricórnio, que é o grande desafio do Capricórnio, ele ir deixando morrer essa criança interior no decorrer dos anos. A tendência dele é deixar essa criança morrer. Não necessariamente, né? Mas existe esse risco. Mas eu vejo muitos capricornianos que vão ficando até mais leves e alegres no decorrer da vida se eles fizeram a lição de casa que foi pedida pelo destino. Então varia muito de pessoa para pessoa. Como é um signo muito perseverante, a hora que descobre o caminho, o reto caminho, então eu acredito que se vá nesse caminho, ele vai conseguindo ficar mais leve, mais com a criança interior ativa, como o canceriano. Eu acho que uma coisa que assusta, quando eu lembro, em relação a Capricórnio, são as palavras do mestre. Quem não se tornar criança não é digno do reino dos céus. Que enigmático isso. E o Capricórnio ele tem uma seriedade muito grande perante a vida, tudo é muito sério, tudo é muito rígido, né? É muito penoso, trabalhoso, e não se dá o direito de viver momentos lúdicos, vamos dizer. Muito obrigado, doutora Cristiana. Eu que agradeço. Valeu. Contamos agora com a presença da nossa irmã Maria Gabriela, que tem o Sol em Virgem e ascendente Capricórnio. Olá, Maria Gabriela. Tudo bom? Como é que está Porto Ferreira? Muito bem. Pegando fogo? Pegando fogo. Ok. Então, a questão é nutrir a alma com o bom, o belo e o verdadeiro, como dissemos. Porque isso proporciona uma mudança radical. Olha, essa é a magia. A magia está na mudança radical, porque se a mudança não for radical, é paliativo. Mudança radical na leitura da realidade. Você vê o mundo com outros olhos. Você ouve o mundo com outros ouvidos. Por isso que Cristo disse, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Na leitura da realidade e na condução da vida. Condução da vida. Maria Gabriela, você que é Virgem Capricórnio, como nós dissemos, o que mudou na condução da sua existência depois de ter ingressado na Escola Rosa Cruz? É uma questão do interesse. O interesse é onde você aponta a sua flecha, coloca direção na sua vida. Talvez você consiga, mais propriamente dito, enxergar o belo, o bem e o verdadeiro no mundo real. Você não precisa ir para o mundo dos livros, para a arte em si, mas você consegue verificar que a arte está disponibilizada na natureza, nas relações
e no seu dia a dia. Então, é o interesse que você coloca e que onde você se coloca em direção ao Cristo. Então, o belo, o bem e o verdadeiro faz morada no seu dia a dia. Que bonito. Dia a dia é uma coisa bem virginiana, né, Maria Gabriela? Sim. E como é que você tem acompanhado a decadência da civilização? Ou seja, parece que cada vez mais as pessoas adoram o feio, o mal e o falso. Como que um cristão sincero lida com essa decadência, Maria Gabriela? Sentindo-se muito triste de perceber que o interesse das pessoas está muito materializado, muito na conquista financeira, nas suas carências e nos desejos mais grotescos que existem. É como se elas desconhecessem que há um mundo superior. Só há o mundo inferior, o mundo denso e os desejos de matéria inferior do mundo do desejo. E isso é muito triste, porque você percebe que o mundo está recheado de sofrimento, as pessoas sofrem, você consegue ver isso quando você vai ao supermercado e que você vai a alguma repartição pública, você vai ao banco e você nota na feição daquelas pessoas que elas estão sofrendo e que elas estão sofrendo em prol do final de semana, do feriado e das férias. O máximo que elas conseguem enxergar é o que nós vamos fazer, comer, sair no final de semana, feriado e férias. É muito triste, é muito triste. Então você passa a viver uma vida a crédito, né? Os cartões de crédito e... Não, mas quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto. Isso é comum você ouvir. E aí as pessoas adoecem. Então, é um mundo recheado de sofrimento e é melhor sofrer do que compreender-se filho de Deus. Compreender-se partícipe dessa experiência de progressão e evolução espiritual. Por quê? Porque nessa experiência de evolução e progressão espiritual, você precisa assumir a responsabilidade do seu caminho. E isso ninguém quer. Todo mundo quer terceirizar a responsabilidade. Isso é o mal da época, a terceirização. Exato. Vilões e tiranos da decadência civilizatória. A ciência materialista, a tecnologia que está nos desumanizando cada vez mais, a proliferação das igrejas do anticristo e dos ministros pastores do anticristo, as escolas imbecilizantes, que estão se transformando em micromanicômios, a mídia prostituída, vendida, e as mentes obtusas que se espalham. Tanto é que é muito raro você ter a oportunidade de ter hoje uma conversa inteligente com alguém. E é muito raro você encontrar alguém que saiba ouvir. As pessoas têm muita necessidade de falar, na verdade, de despressurizar seu psiquismo, jogando para fora um monte de lixo emocional, mas que não sabem concatenar as ideias e nem avaliar, de fato, as causas dos seus verdadeiros problemas. Então nós temos hoje, agindo praticamente em todo ser humano, como disse a Maria Gabriela, que sofre muito, um trio suicida. Esse trio suicida, ele envolve as questões mentais, os pensamentos, as emoções e a imaginação, que se misturam, que se embaralham. Não há possibilidade alguma de discernimento. Fica tudo plasmado no fundo do poço da nossa existência. E isso se retroalimenta. É um curto-circuito na alma. Fica girando. O nosso querido escritor anônimo, que escreveu
o livro que nós recomendamos sempre, Meditações sobre os 22 arcanos do tarô, chama isso de enrolamento psíquico, que são ideias e sentimentos circulares que parasitam a alma. Como é que você vê essa pandemia hoje de enrolamento psíquico, Gabi? Infelizmente, desde a primeira infância, as crianças são bombardeadas com propagandas. Quando a gente fala muito do mundo da Matrix, e porque nós assistimos o filme Matrix e nós recomendamos também, mas esse mundo do lado de fora, que é o mundo das datas, né? A liturgia do ano não cristã, uma liturgia que acontece no ano. Então, nós começamos com Natal, Réveillon, Carnaval, e aí feriado disso, feriado daquilo, festa junina, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Então, você convida essas pessoas a irem para fora e regularem os seus ritmos via essa experiência mercadológica. Então, absolutamente tudo está dentro dessa experiência de consumo. As suas alegrias e as suas frustrações. Então, quando você ganha um presente, você fica feliz. Quando você não ganha, você fica triste. Quando você faz algo bonito, você é parabenizado. Quando você não faz, você é recriminado. Ou quando você faz feio e você é recriminado. Isso tudo cria um modo de vida extremamente anti-vida. E você separa, e você divide aquelas crianças que são lindas daquelas que não são, daquelas que são perfeitas, daquelas que não são, daquelas que são capazes, daquelas que não são. E isso gera uma deficiência na alma de adultos. Então nós estamos educando as crianças para se tornarem adultos atrofiados. Adultos atrofiados. Então a nossa pedagogia, né, que é para criança, idiotiza, imbeciliza. Se vocês abrirem uma apostila de qualquer escola particular, vocês vão encontrar erros de gramática, erros de concordância, erros ideológicos, erros para todo lado. E você vai ver que, entrando numa festa escolar, você vai ver que eles colocam funk dentro da escola para as crianças se divertirem. Então hoje existe uma cumplicidade com a mediocridade. Exato. E os professores acham excelente que cada aluno tem o seu notebook. E eles oferecem livros para crianças de 12 anos, 13 anos, que eles não leram. E, principalmente, que são livros de completa inadequação para a idade que eles estão lendo, né? Então, é isso. A imbecilização começa desde o primeiro momento. E aí, quando você é adulto, você não tem mais o arbítrio. Você já está formatado. Então, as imperfeições da alma sempre se manifestam no corpo, através das deformações. Todo tipo de deformação, inclusive as deformações que não são visíveis, que são as piores, que são as deformações do caráter, que muita gente sabe ocultar, disfarçar muito bem, através de uma teatralização existencial. Nós vivemos hoje numa sociedade completamente hipócrita. Todo mundo finge que é feliz. Das doenças físicas e mentais, que estão aumentando gravemente, e colhe sofrimento quem semeia desarmonia. Ora, se nós vivemos num mundo em decadência, numa civilização que está degringolando, o que será do futuro da humanidade? Pouca gente hoje questiona isso. Simplesmente toca a vida. Só se preocupa em resolver os seus problemas ou pseudo-problemas. Hoje vivemos em agrupamentos humanos saturados de problemas e enfermidades,
como evitar a contaminação? Então vamos perguntar para uma pessoa que tem o Sol em Virgem e Vênus em Virgem, não é isso, Gabi? Como é que você faz, já que você lida com o público? Quantas pessoas você lida diariamente? Umas 300. Você tem contato com, em média, 300 pessoas por dia. Meu Deus do céu. Você, como boa virginiana, como você se desintoxica desse avalanche em cima da sua cabeça? Higiene, descontaminar, não parece algo muito cristão. Parece que você não quer se comprometer com aquilo. E você precisa se comprometer se você é cristão. E às vezes você precisa sujar as mãozinhas. E você precisa ir a campo. Você não é desse mundo, mas você está nesse mundo. E não está à toa. Não foi acidente, né? Você merece estar aqui. Então, é com muita compaixão, misericórdia e oração. E graça. Chega às vezes à noite, você é só o pó, né? Que sobra em você, né? E então, você precisa da graça para que ela te purifique. Mas não se contaminar com o que te trazem de presente, isso não é uma escolha cristã. Você está no mundo e você precisa assumir a responsabilidade. Você falou de deformidade de caráter. Você consegue ver um caráter deformado quando ele se apresenta diante de você e você percebe que essa pessoa não se compromete com as coisas. Não se compromete com os filhos, não se compromete com o casamento, não se compromete com a vida. Você não está falando de mim, né? Não estou falando de você. Ah, tá, obrigado. Não se compromete com as coisas que Deus te deu como presente. E você pode falar, presente de grego, hein, Deus? Mas são seus. Então, você cuida de quê? A pergunta que você faz para uma pessoa a respeito do caráter dela é: o que essa pessoa cuida? Se a resposta é nada, ela não tem caráter. Caramba. Se ela se cuida só dos seus desejos, não, porque agora eu tenho que ver a energia. Eu preciso ver como que está a energia. Não, isso não faz bem para minha energia. Né? Ela só está aqui. Se atrapalha o meu, eu não quero me comprometer. Então, quando as coisas estão nesse sentido, você está lidando com uma pessoa sem caráter. Poxa, que boa dica, hein? Muito obrigado, Maria Gabriela. De nada. Parei. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Está todo mundo feliz, contente, satisfeito? Então, prosseguiremos com o conteúdo na aula número 38. Muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigada. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.